Oremos. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequeninos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai nela todos os que a amais. Regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis de luto, pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador. Pois sugareis e vos deleitareis no seu peito fecundo. Com efeito, assim diz o Senhor: eis que vou trazer a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente transbordante. Sereis amamentados, sereis carregados sobre as ancas e acariciados sobre os joelhos, como a uma pessoa que a sua mãe consola. Assim eu vos consolarei. Sim, em Jerusalém serei consolados. Vós o vereis e o vosso coração se regozijará. Os vossos membros serão viçosos como a erva. A mão do Senhor se revelará aos seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai. Ó Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de grandezas e nem tenho pretensões ambiciosas. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai. Fez calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Qual criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai. Israel, põe no Senhor tua confiança, no Senhor que fez o mar, a terra, o céu. Israel, confia a Deus a tua vida, desde agora e por toda a eternidade. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai.
Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé com alegria aclamemos o Santo Evangelho. Escondeste os mistérios do reino aos sábios e entendidos, e aos pequenos o amor revelastes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Palavra da salvação.
Meus queridos irmãos e irmãs, querido Padre Marcos, que veio celebrar conosco, queridas irmãs carmelitas, queridos todos vocês, irmãos que estão aqui nesta capela e aqueles que nos seguem, que devem ser muitos, porque sempre essa capela neste dia foi mais do que superlotada, e este ano nós estamos assim, com essa contenção. Mas por que motivo? Por um único motivo. Ah, por causa da pandemia? Não. Por causa do amor. Porque nós nos amamos uns aos outros. Porque Deus nos ensinou a nos amar. E amar é querer o bem do outro. Não é só manifestar sentimento, sentimentalismo. Os sentimentos, eles fazem parte da nossa vida. Mas não, todos os sentimentos não são porque são sentimentos, já mostram um verdadeiro amor. Muitos sentimentos são amor falso, porque escondem atrás o egoísmo de quem procura a satisfação de si mesmo e não o bem do outro. Então, o verdadeiro amor procura o bem do outro, não é? E hoje nós celebramos uma santa que na igreja é tão nova, é uma criança, mas uma criança que, aberta a Deus, realizou, né? Tornou possível que Deus realizasse aquilo que Jesus acabou de dizer no Evangelho. Pai, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios, aos experientes, aos entendidos e revelastes aos pequeninos, às crianças. E foi isso que aconteceu com Teresinha. Não é porque ela já nasceu santa no sentido diferente da nossa espécie, como se fosse uma pessoa, não é? Como se diz hoje, um ET. Não, ela nasceu dessa humanidade, que é a humanidade de todos, que é a humanidade criada por Deus por amor, mas ferida pelo egoísmo, pelo pecado. E ela nasceu, mas recebeu como todos recebemos, a graça de Deus, o amor de Deus que sempre nos ama primeiro. Nós ouvimos essa leitura na segunda leitura de hoje, que Deus nos ama primeiro. Mas Deus nos ama primeiro como? Deus nos ama primeiro, como às vezes a gente entende, eu amo primeiro aquela pessoa que assim é a mais minha querida. Então essa vem na minha lista primeiro. Depois na minha lista vem a segunda, a terceira ou quarta. Não. Deus não se divide no seu amor. Deus é infinito amor. E para cada uma das suas criaturas, Ele dá todo o seu amor, não um pedaço do seu amor. Porque Deus não pode se dividir em pedaços. Deus é a unidade perfeita. Então não ama um mais do que outro, não ama um e o outro com o que sobrou do amor dele. Não existe sobra no amor de Deus. O amor de Deus é sempre infinito. E como é que Ele nos mostrou esse amor? São Paulo nos lembra, na leitura de hoje, que foi esse mistério que Santa Teresinha entendeu, porque Deus revelou a ela, porque Deus abriu os olhos dela, para ver as coisas que não são, só porque são estudiosos ou entendidos ou muito cabeça, as pessoas conseguem entender. Mas por revelação do próprio Espírito de Deus, que é o amor no coração. Não é? Como é que Deus nos amou e provou esse amor? Primeiro nos amando primeiro, e nos amando primeiro sempre. Se nós olharmos, São Paulo lembra, Ele deu seu próprio Filho para ser aquele que veio nos resgatar do pecado, da morte, da ignorância, da visão errada da vida, de tudo, para nos colocar, abrir uma outra visão, uma outra vida, que é aquela que Santa Teresinha vai descobrir, né? É um mistério, a igreja é o corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo existe um mistério, como todo corpo tem um coração, quer dizer, aquilo que é o mais, onde está a vida, a fonte da vida, e onde é? Ali eu encontrei minha vocação, meu chamado, a minha identidade, é o amor. É interessante que não é só dela, ela descobriu nela, mas aquilo que é o dom de Deus para cada pessoa, distintamente. Cada pessoa humana é criada por Deus como única.
E essa escolha que Deus faz de criar cada um único, é a escolha que Deus faz eterna, de colocar naquela criatura todo o seu amor. Então, cada um de nós diante de Deus não é uma sobra da criação. Cada um de nós diante de Deus é uma escolha de Deus. E essa escolha de Deus faz com que a pessoa se sinta com tanta confiança, como Santa Teresinha nos ensinou, pela sua vida em tempo, em anos muito curta, mas em profundidade infinita. Não é? Ele nos ensina isso, que o amor de Deus é tão grande, tão verdadeiro e pessoal por nós, que nós podemos ter aquela confiança como rezamos, cantamos no Salmo. Minha alma em mim está tranquila, como a criança nos braços do seu pai, como a criança amamentada dorme tranquila no colo da mãe. Essa confiança em Deus, essa confiança absoluta em Deus. Por que absoluta? Porque nada escapa da mão de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Mas até o mal, até o terrível mal que existe nesse mundo e que nós experimentamos de forma tão dolorosa nesse tempo, na humanidade inteira, com essa pandemia que nos restringe de tantas coisas. Essa época da pandemia é só um sinal da história, porque aquilo que está concentrado nesta época é o que aconteceu e acontece na história todo o tempo. Só está concentrado, mas já acontece isso no dia a dia. Não é que passada a pandemia, o mundo não terá mais dores, não terá mais doença, não terá mais desentendimentos, não terá mais restrições, não terá mais sofrimentos, não terá mais ilusões, não terá mais depressões. Não é verdade. Porque quem nos veio libertar disso foi o próprio Deus, no seu amor infinito, que mandou seu Filho para replantar a confiança e o amor no coração, porque é Ele que faz a transformação de tudo. Santa Teresinha percebeu isso, mesmo num certo momento da vida, sendo anunciada para ela: você pegou aquilo que é uma pandemia, tuberculose, não tem cura, você vai morrer. Era isso naquele tempo, não é? Não era nem como está sendo para nós esta pandemia, em que muita gente pega, mas depois cura e tal. Tuberculose naquele tempo não curava ninguém, ninguém curava de tuberculose. E ela, quando percebeu isso, é interessante na história de Santa Teresinha, porque não é feita de sonhos, é feita de coisas muito concretas da vida. Quando ela percebeu que numa tosse enorme, ela cuspiu sangue. Aí ela entendeu o que era. E nesta hora ela disse o quê? Eis o esposo que vem. Ela reconheceu, não, agora é uma doença, eu vou morrer. Ela reconheceu o esposo que vem. O esposo, o amor, que é Deus que vem. Porque eu desposei o amor. E eu estou confiante, como a criança, nos braços da mãe. Isso não é fácil, é um drama, é uma situação difícil. Ela sofreu muito, né? Teve tentações, ela disse que teve. Mas, sabendo que estava nos braços do Pai, o Pai sempre a carregou e a carregou até cumprir toda a sua missão, até o fim. Por quê? Porque existia uma certeza no seu coração: Deus me ama infinitamente, ama e cada uma das suas criaturas com um amor que não tem fim. Ah, mas eu sou pecador, eu já fiz tanta coisa errada, eu até já abusei de Deus, eu até já blasfemei contra Deus, me revoltei contra Deus. Se a gente pode dizer, porque o amor de Deus é infinito e ama sempre primeiro, que talvez naqueles que mais Deus socorre quando precisa serão esses. Não é? O próprio Jesus disse certa vez, não é? É como o pastor que, tendo 100 ovelhas, deixa 99 no aprisco e vai atrás daquela que se desgarrou, e quando encontra, traz sobre os ombros e reúne e faz festa e recoloca a sua ovelha no seu aprisco. Uma parábola que Jesus contou para dizer o amor especial de Deus
por aquele filho, aquela filha, aquela sua criatura, que na verdade não reconhece, mas está desgarrada, mas é que mais precisa. Então o seu amor se mostra maior, com o amor de uma mãe, que tendo filhos, ama todos os filhos, mas se um está com febre, doente, ela vara à noite acordada à cabeceira daquele que precisa. O amor de Deus infinito marcou a vida de Santa Teresinha. O amor de Deus infinito deve marcar também a nossa vida. Ninguém pode se desesperar. Esse tempo de pandemia, todos os dias a gente recebe notícias de pessoas que entram em contato. Por quê? Porque está descontrolada, está com depressão, está com angústia, ansiedade, com calma, porque a vida a gente vive momento por momento. Foi assim que Santa Teresinha foi vivendo aquela sua vida, momento por momento. Como dizia um santo que está para ser canonizado e que ficou numa prisão comunista por 9 anos e 6 desses anos, numa solitária de 2 metros por 2 metros, Cardeal Francisco Xavier Vantuan, eu conheci pessoalmente, como amigo. E ele escreveu um livro que foi um retiro que ele fez para o Papa, que o Papa São João Paulo II convidou para ele pregar. E ele contando a experiência dele, dizia, mas como foi possível suportar tudo isso? Ele dizia, porque o amor de Deus está presente na vida da gente, momento por momento. A vida da gente é como uma linha, e uma linha é feita de infinitos pontos, um unido ao outro, um unido ao outro. A nossa vida é como uma linha, em que é um momento depois do outro, um momento depois do outro. E qual é o momento em que a nossa vida está? É aquele de agora. Então ele dizia, o Senhor me deu a graça de viver momento por momento, com mais dedicação, com mais amor, com mais confiança, nas pequenas ou nenhuma coisa que se poderia fazer. Uma jovem com uma doença que a impedia, inclusive dentro do Carmelo, de fazer tantos trabalhos que as irmãs têm que fazer, e ela tinha que ficar ali, ela oferecia a Nosso Senhor aquilo. Naquele momento. Mas é assim a vida de todos. Era assim a vida deste irmão santo, que conta a sua história desta maneira. Porque o passado já foi. E o futuro está na providência de Deus. Nós nem sabemos o que é que será. Então, sofrer pelo que passou não é inútil. Sofrer pelo que passou não precisa, mas eu errei tanto, tenho tantos arrependimentos. Sim, a misericórdia de Deus é infinita. Confia a Ele, entrega a Ele. Entrega a misericórdia do Senhor. Ele mandou seu Filho, que já morreu na cruz, para pagar os pecados do mundo inteiro, e já pagou. Agora deve chegar a nós, no coração, a aceitação desse apagamento, que já foi feito. Não é que Deus vai ter que resolver cada momento, perdoar o pecado de cada um. Ele já perdoou todos, definitivamente. A pessoa é que entrega, a pessoa é que se entrega. Então o passado, se foi doloroso, ou se foi um pecado, está na misericórdia de Deus. Se foi bom, é graça para se dar ação de graças, é louvor, mas não me prende lá, me ensina a viver agora. E o futuro? O futuro a Deus pertence, à providência. O amor não vai permitir que no futuro nada me aconteça que não seja para o meu bem e para o bem de todos. Mas é possível, num mundo cheio de sofrimento e numa pandemia dessa, essas maldades e tantas coisas que existem, Deus não quer isso, não. Ele não quer. Mas Ele tem um poder que criatura nenhuma tem, de transformar até a pior dor e o pior mal em fonte do maior bem. Basta nós olharmos para ali. Basta nós olharmos para uma Teresinha de 20 e poucos anos de idade, morrendo à míngua de uma tuberculose.
Dali o Senhor tem poder de tirar a vida, de pôr a vida de pé, de ressurreição. E tem para todos, porque Ele ama a todos com amor infinito. Então confiar nisso faz com que a criança durma tranquila no regaço da mãe. Não é fácil, não, mas cada momento é oportunidade. A angústia, a ansiedade veio, é a hora de fazer um ato de fé. Senhor, meu coração em mim está tranquilo, como a criança que está no braço do seu pai, no regaço da sua mãe. E no final, nós veremos, como te prometeu Jesus, o céu aberto. E aquilo que nós somos e que ainda não vemos, nós veremos. Na segunda leitura, São João diz, não é? Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que somos. O que nós somos e está escondido ainda não apareceu. O amor de Deus completo na vida de todos nós ainda não apareceu. Por que celebramos Santa Teresinha e tantos santos e santas irmãos nossos? Porque temos a certeza e a intuição da fé de que agora eles não estão carregando mais neles todo o peso do sofrimento do mundo. Eles estão na glória. Estão naquilo que os olhos humanos nunca viram, os ouvidos humanos nunca ouviram, o coração humano nunca sonhou, mas que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então, esta confiança em Deus nos deve despertar o testemunho de Santa Teresinha como um evangelho vivo, né? Cheio de dor e de amor, mas de vida. Não é admirável que depois de tantos e tantos anos que foi a vida dessa menina sobre a terra, ainda hoje ela é inspiração para milhares e milhões de pessoas? Por que ela é inspiração? Tantas pessoas passaram por esse mundo e não são inspiração. Por que ela é? Porque ela carregou em si, carrega esse segredo maior, o qual Jesus rezou e disse: Pai, eu te dou graças. Escondestes essas coisas aos sábios e aos entendidos. E sabe, entendido não é só aqueles que têm título de doutor. Às vezes a gente não tem título de doutor nenhum, mas a gente tem tanta confiança no que sabe, no que entende, que a gente não abre o coração para aquilo que Deus quer ensinar. Essa é a verdade. Mas Ele quer nos mostrar que o seu amor é mais forte do que tudo, e o seu amor é mais forte do que a morte, e o seu amor é mais forte do que tudo que é contrário, porque é do pior mal, Ele pode tirar o maior bem. Qual foi e qual será o pior mal que já aconteceu e nunca mais acontecerá nesse mundo? Um Deus que se faz homem e vem para dar a vida e o céu para todas as suas criaturas, e é rejeitado, e é mal entendido, e é julgado, e é abandonado, e é levado a uma morte de cruz. Não existe mal maior nesse mundo. Nunca poderia ter acontecido um mal maior. E desse mal, Deus tirou o supremo bem, a salvação do mundo inteiro. Daquele que crê, daquele que acolhe, daquele que no seu coração, com simplicidade, com humildade, pode dizer a Deus: eu creio sim, que o amor é maior. Eu creio sim, que o amor do Senhor é infinito, que eu sou importante e cada um é importante para Deus. Cada um é importante para Deus. Porque a vocação de Santa Teresinha é o amor, e o amor é aquilo que Jesus nos ensinou e nos mostrou. É a nossa vocação. É a mesma nossa vocação. Cada um na sua vida única, nela, na vida dela. E cada um, em cada tempo, em cada lugar, na sua vida única. Sem cópia. Não existe cópia. Deus não faz cópia, nem dos santos, nem das pessoas, não. Mas em cada um, Ele coloca o seu amor. Como vi também um irmão bispo que está no caminho de ser canonizado, Dom Luciano Mendes de Almeida. E uma vez um repórter perguntou para ele: Dom Luciano, qual é o santo que o senhor tem maior devoção?
Ele parou, sorriu. Ele era muito calmo, muito assim, carinhoso. E ele sorriu e disse: eu não tenho um santo de maior devoção. Porque todos os santos eu tenho devoção. Porque cada santo é uma imagem de Deus, por um espelho de uma posição diferente. Dizemos assim, Deus está aqui. Cada pessoa é um espelho voltado para Deus. Então não existe um espelho no lugar do outro para a imagem ser igual. Um espelho é o mesmo Deus, só que de um ângulo diferente, sai uma imagem diferente. É muito interessante. Santa Teresinha nos mostra a imagem de Deus no espelho da posição dela. Mas para dizer para nós, agora é a tua vez. Agora é o que Deus quer de cada uma das suas criaturas. Das irmãs, no Carmelo, na vida do Carmelo. De nós, padres, no nosso ministério, no serviço ao povo de Deus. De cada um, pai ou mãe de família, jovem, na sua vida, no seu lugar. Mas é possível ser santo? Sim, não por nossa força, mas por amor infinito de Deus, porque Ele disse, vós sereis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E o que é santo? Imagem do amor de Deus. Não é? Quando Santa Teresinha, com 15 anos de idade, queria entrar no Carmelo, aí começaram a segurar. O diretor, a superiora, começaram a segurar. E perguntaram para ela, mas por que você quer entrar no Carmelo? Ah, porque eu quero ser santa. Mas isso daí é um orgulho seu. Como é que você quer ser santa? Não, não é um orgulho meu. Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Se Ele disse, eu quero ser aquele que Ele disse. Olha, aí foi que ela ganhou. Porque mostrou que não era por vaidade nem espiritual. Era por simples, infantil e humilde obediência ao Pai. Sede perfeitos, no quê? No amor. Não é ser perfeito sem defeito, sem... Não tem, nós todos temos limites. É ser perfeito no amor. E cada vez que o amor é vivido em momento por momento, aí nos vai tornando cada vez mais um espelho bem limpo da imagem de Deus na criatura que cada um de nós é. Por isso, com Jesus nós vamos poder dizer, graças eu te dou, Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Qual é o motivo maior? Qual sempre será o motivo maior? Na pandemia, ou na máscara na nossa cara, ou no álcool gel na nossa mão, ou na distância social que vivemos, ou no serviço de lavar os pés de quem necessita. Qual é o motivo maior? Cada um de vocês está pensando. É o amor. Amém.